Então, queridos irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Estamos aqui Bom dia e feliz finalizando na madrugada a semana de oração. Na madrugada, na realidade, a finalização geral vai ser na vigília. E continuando com o tema Um Tempo Saudável, que foi o tema central da nossa semana de oração. Mas hoje vamos falar sobre uma mente saudável. E conosco está o irmão Akira Ishii. Obrigada, irmão Akira, por estar conosco. E o irmão Obrigado, Akira, irmão. ele é naturopata, iritólogo, palestrante. Ó, se você quiser uma palestra do irmão Akira, entre em contato com ele. E ele é formado em medicina integrativa. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão, e um bom dia e feliz sábado. Bom dia a todos. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e as bênçãos de Deus estejam conosco, né? Hoje e sempre. Amém. Nós estamos nessa semana de oração, né? Foi muito bem planejada essa semana de oração. Ela tem como benefício, né? Tem como finalidade trazer informações, né? Sobre como nós cuidar desse templo, né? Que é o nosso corpo, né? Que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E aí nós temos aí, né? Uma segunda oportunidade de ser feliz eternamente. Deus nos proporciona isso. E eu gostaria de ler aqui, né? O texto que foi colocado para a base de oração, 1 Tessalonicenses 5, 23, né? Então diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi possível porque Jesus, ali na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. E quando ele subiu ao céu, né, foi recebido pela hoste angélica, por Deus, e o sacrifício foi aceito, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu venci, né, a carne, o mundo e o diabo, e agora o domínio que estava na mão de Satanás, ele está agora recuperado. E toda pessoa, todo filho e filha de Deus que me clamar, né, com um coração sincero, eu do céu ouvirei, né? Amém. Eu transformarei. Então, através do trabalho de Cristo nos é possível, né? Nós temos, em 1947, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu a saúde nos seguintes termos. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, a definição de saúde seria isso, né? Atualmente, nós temos o presidente-geral da Organização Mundial da Saúde, que é o Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele é biólogo, ele é etíope, ele é uma autoridade em saúde pública. Atualmente, ele que é o presidente-geral da Organização Mundial da Saúde, né? Então, eles promovem muitos eventos, né, relacionados com a saúde mundial. E nós temos aí os 7 remédios de Deus, né? Baseado no bem-estar. Nós temos a boa alimentação, o exercício físico, muita água, equilíbrio, né? O equilíbrio, a temperança seria usar judicialmente aquilo que é saudável e evitar, né, aquilo que é prejudicial. O banho de sol, banho de sol, o contato com a terra, né? A gente pisar descalço na terra, ter contato com a natureza. O convite de Deus para nós é ter a vida no campo. Porque na vida no campo a gente proporciona uma qualidade de vida, uma saúde, o bem-estar, uma longevidade, né, melhor. Já na cidade fica mais complicado, né? O ar puro e também o repouso. Então, o segredo da gente ter uma saúde é a gente praticar o ciclo da longevidade e do bem-estar. Nós temos no Espírito de Profecia, no livro Ciência do Bom Viver, na página 296, a seguinte citação: cereais, frutas, nozes e verduras
constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força e uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação complexa e estimulante. Eu já havia comentado na palestra anterior, no dia 2, né, sobre os alimentos biocídicos e os alimentos bioestáticos, né? Os alimentos biocídicos são alimentos que eles diminuem a vida. E os alimentos bioestáticos são alimentos que eles prejudicam, né? Ele faz mal à nossa saúde, ele não nutre, né? Ele acaba... são alimentos refinados, processados, ultraprocessados, e eles são produzidos, principalmente os alimentos biocídicos, com a intenção de dar muita sensação de bem-estar, de produzir muita dopamina. E produz mesmo, né? Só que depois a pessoa tem consequências ruins, né? A pessoa passa a ter doenças crônicas degenerativas. Mas Deus, ele proporciona para nós uma felicidade dentro dos seus limites, né? Dentro da lei, uma produção de alegria, de dopamina, de forma equilibrada, que não vai nos prejudicar, né? Então, por exemplo, se a gente come, por exemplo, uma castanha de pará por dia, a gente come uma noz, aí tem as castanhas de caju, a tâmara, pistache, tem muitas nozes e castanhas que eles são saborosas e nutritivas, né? Ajuda muito o coração, a mente e tudo mais. Tem também as massas, né? As massas naturais, por exemplo, o arroz integral é uma massa, só que ela é composta de muitos oligoelementos, fibra, vários nutrientes, vitaminas e minerais, que vai produzir muito bem-estar, mas não vai prejudicar a saúde. A gente tem o inhame, tem a batata doce, a gente tem o cará, a mandioca, o milho verde. São tudo massas, são tudo carboidratos que nos ajudam, né? A gente ter uma qualidade de vida. Que mais? Nós temos também as proteínas. Por exemplo, lentilha. Se a pessoa usar durante 30 dias, substitui o feijão pela lentilha, ele tem o lítio. Ele ajuda para vencer vícios, né? Do cigarro, da bebida, das drogas. Ele ajuda a vencer os vícios. Os vícios, o mais difícil são os 5 primeiros dias. Por quê? No período em que a pessoa está tentando parar de beber, fumar ou usar drogas, a pessoa tem a crise de abstinência. Então, a lentilha, ela tem o lítio. Então, é muito boa, né? A lentilha. Tem também o grão de bico, a soja, o próprio feijão em si, né? De várias qualidades. A gente tem a castanha portuguesa, tem muitas proteínas de primeira qualidade, né? Que vai ser saudável. E frutas e verduras dos mais variados, né? A gente conhece aí as frutas hiperídricas, melão, melancias, as frutas astas, abacaxi, laranja. Então, nós temos na natureza, num apetite natural, muita coisa gostosa que a gente pode estar ingerindo, né? Não tem necessidade de a gente usar os alimentos industrializados, né? Principalmente, por exemplo, o Sazon, que tem o glutamato monossódico, ele vai lesar as bainhas de mielina e vai dar mal de Alzheimer. O adoçante também, né? Quando for lançar o adoçante, eles iam lançar como ácido fórmico, veneno de matar formiga. E aí, ele falou com o gerente geral, né, o CEO da empresa, o gerente, para ele testar. Em vez de ele cheirar, ele experimentou. Aí o gosto foi 200 vezes mais doce. E aí foi lançado o adoçante como... em vez de ter lançado o ácido fórmico, lançaram como adoçante. Então, esse ciclamato, esses alimentos que têm aspartame, esses adoçantes que têm aspartame, as pessoas usam muito para diabetes, para melhorar, no caso, para não usar o açúcar, mas só que ele aumenta a resistência insulínica e aí a diabetes piora. Muitas pessoas usam para diminuir o peso,
mas ele acaba aumentando o apetite e engorda mais ainda, né? Então a estévia é um tipo de adoçante que ele não prejudica, né? Então o adoçante ele também tem um efeito de causar mal de Alzheimer, causar vários problemas também. Então os alimentos biocídicos, alimentos que matam a vida, que diminuem a vida, 70% da alimentação que as pessoas compram no supermercado, infelizmente, é de refrigerante, é de refresco artificial, é de margarina, né, que muda a composição química de cis para trans. Ela está líquida à temperatura ambiente e passa a ser sólida. Então ela passa a ser a gordura transversa. Então a margarina ela entope as artérias, né, causando doenças cardiovasculares, causando infarto, derrame, o AVC, o AVE, né, as doenças trombose e tudo mais. Então existe possibilidade de a gente unir o útil com o agradável, né? Aqui no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 98 ao 100, ele diz assim: os teus mandamentos me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os seus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Então, a regra pode, né? Faça, não faça. É para o nosso bem, né? Quando Deus proíbe algo, quando ele diz assim, olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Quando ele fala, lembra-te, né, do dia do sábado para o santificar. Quando ele diz, honra o teu pai e tua mãe, é para o nosso próprio bem, né? Deus, o caráter dele é o amor. Esse amor é expresso, amor a ele e amor ao próximo. E quando a gente ama a Deus supremamente, porque ele é digno de todo louvor, ele nos criou, ele nos mantém. Quando nós amamos nosso semelhante, né? Quando nós temos um transbordar de amor, é bom para nós mesmos, né? O mundo seria totalmente diferente, seria um céu, né? E deve ser um céu a gente amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, os teus mandamentos nos dá o quê? Faz mais sábio do quê? Que os nossos inimigos. Quando a gente trata bem os nossos inimigos, né? A gente cria uma brasa na sua cabeça e eles ficam envergonhados, né? Quando nós observamos, né? Quando nós observamos os testemunhos de Deus, os mandamentos, a gente fica mais sábio, né? Quando nós meditamos, nós lemos a palavra de Deus, fazemos o ano bíblico, lemos o Espírito de Profecia, né? Que nem nós estamos lendo nessas semanas, nesse mês aí sobre Conhecer Jesus é Tudo, né? O Desejar de Todas as Nações, um livro fantástico, maravilhoso, que a gente sente assim a presença de Deus, né? Na inspiração desses capítulos, desse livro, né? E que mais? Sou mais entendido que os velhos, porque tenho guardado os teus mandamentos. Então não basta apenas a gente ler, né? A gente precisa fazer o quê? Se empenhar, né? Pôr no coração. Nós precisamos não apenas escutar, entrar num ouvido e sair no outro. A gente precisa ouvir, entrar e fazer parte de um compromisso que a gente faz conosco mesmo para o bem da gente, né? E a gente faz um compromisso de glorificar a Deus. Também no Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 460, diz assim: nada melhor calculado para dar vigor à mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma amplidão mental, uma nobreza de caráter e uma estabilidade de propósitos que raramente se vê nesses tempos. A busca da verdade recompensará a cada passo aquele que a procura, e cada descoberta abrirá campos mais ricos para a sua pesquisa. Olha só que interessante, né? Então, a Bíblia, que são 40 autores, 66 livros, né?
39 no Novo Testamento, livros, 27 no Novo, 40 autores, e ao longo de 1.600 anos, eles, através de sonhos, através de visões, eles escreveram, né, o que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, né, as Escrituras Sagradas. E não foram visões e sonhos que Deus achou por bem revelar para a salvação, na tentação, numa decisão, em todos os pormenores da vida, o que nós devemos fazer para se dar bem, né? E isso não é diferente na área da saúde. Apesar de que a saúde é necessário a gente ter boa alimentação, exercício, muita água, né? O equilíbrio, tomar banho de sol, ter contato com a terra, respirar um ar puro e também ter um sono reparador, só que o cenário atual, né, é o contrário, né? O estilo de vida moderno da cidade, ele compromete a qualidade da nossa saúde. Por quê? Né? É uma alimentação desequilibrada, a prática o sedentarismo, né? A falta de exercícios físicos, falta de beber uma água de qualidade. As pessoas bebem uma água contaminada, é poluição, é agrotóxico nos alimentos, é congestionamento, é estresse, né? É poluição eletromagnética estática, né? Você cumprimenta a pessoa, dá choque. Aí você põe o braço na frente da tela do notebook, do computador, arrepia tudo. A pessoa tira a blusa no escuro, começa a sair faísca para tudo quanto é lado. E a pessoa está cansada, desanimada, está inflamada, está doente. Por quê? Poluição eletromagnética estática, né? Então a gente tem, micro-ondas, celular, computador, tablet, notebook, ar-condicionado, geladeira, televisão, tomada, luz elétrica, né? Dá essa poluição eletromagnética. Então, pela ciência, a gente tinha que tirar o sapato e caminhar descalço na terra 1 hora para neutralizar. Mas hoje as pessoas não têm tempo nem lugar. Por quê? É o sapato que tem a borracha, é o pneu do carro, é o asfalto, é o prédio, né, que tem aquele concreto. Então, na cidade, a pessoa perde o contato com o jardim, com a horta, né? E aí a terra, por exemplo, ela neutraliza essa poluição eletromagnética estática. Falando um pouquinho sobre a saúde da mente, nós temos o sono reparador. O que acontece quando a pessoa ela dorme bem? Quando a pessoa deita cansada e ela acorda descansada? São produzidos os hormônios da vida e do bem-estar. A melatonina, que é a rainha dos hormônios, o hormônio da juventude. A serotonina, que é o hormônio da felicidade. E as natural killers, que são nossas defesas, né? Os linfócitos B, linfócitos T, os amiloides, eles são a nossa defesa. Agora, a pessoa precisa atingir aquele sono reparador, aquele sono profundo, o sono REM, que em inglês significa rápido, em português significa rápido movimento dos olhos. Né? Ocorre através do sistema linfático do cérebro o detox da mente. Então, se uma pessoa quer descansar a mente, ele precisa ter um sono reparador, né? O detox do corpo é o fígado, que ele faz né? Ele faz esse processo. Nós devemos fazer a limpeza hepática a cada 3 meses, né? E então o detox do corpo seria a limpeza hepática, que a pessoa usa água com vinagre de maçã, né? O coquetel, que seria o suco de laranja, suco de limão, e também o azeite de oliva extra virgem. E o detox do cérebro seria um sono reparador. Então, são 4 fases do sono, numa média aí de 50 minutos, por aí, né? A primeira e a segunda fase é a fase não REM, que é o não rápido movimento dos olhos. A terceira fase também é não REM, que produz o hormônio do crescimento, o GH. E a quarta fase, que é a última fase, que é a fase REM, né? Rapid Eye Movement, rápido movimento dos olhos. Então, quando a pessoa está na fase do sono REM, o cérebro ele fica com o chamado sono paradoxal. A pessoa sente, o olho ele fica mexendo rapidamente, né? E aí a pessoa tem assim sonhos, né? A pessoa sonha e lembra dos sonhos. E aí nesse período, no período do sono REM, é que são liberados esses hormônios, né? E quais são os distúrbios quando a pessoa não dorme bem, né? Então ele vai ter o cérebro e os distúrbios do sono. Redução da produção do hormônio de crescimento, o GH,
Para a pessoa que já cresceu, né? Aí ele começa a esquecer. Redução da capacidade de produção, concentração e atenção. É muito comum, né? As pessoas passarem as baladas no domingo, sem dormir, nessas danceterias. E aí, quando vai trabalhar no outro dia, dá muito acidente de trabalho, né? Muito acidente de trabalho. Alguns perdem o dedo, perdem a mão, né? Porque a pessoa perde a concentração, né? A atenção. Envelhecimento precoce, manchas e rugas. Então, nós temos a idade cronológica, que é aquela que está no registro de nascimento. Não tem como a gente mudar isso, né? Então, uma pessoa que tem 53 anos, né? Nasceu no dia 8 de julho de 1970, tem 53 anos. Isso aí não tem como mudar. Mas se a pessoa otimizar os níveis vitamínicos e minerais do sangue, o que vai acontecer? Ele pode ter uma idade biológica de 43. Então a pessoa pode ter 53 anos, mas ele pode parecer com 43. Ele pode parecer mais jovem, né? Claro que um dia a pessoa vai envelhecer, claro que um dia a pessoa vai morrer, mas ele pode otimizar, né, a qualidade de vida, os níveis vitamínicos e minerais, a pessoa vai ficar mais jovem, demora mais tempo, ela fica mais jovem, né? Mas se a pessoa não se cuidar e fazer muita extravagância, aí a pessoa pode parecer com 63, né? Então a idade biológica pode ser mais do que a idade cronológica. E também o mau desempenho sexual e afetivo, a falta de sono, né? Um sono mal dormido. Infelizmente, muitas pessoas têm que tomar clonazepam, fluoxetina, esses remédios fortíssimos para conseguir dormir, esse remédio tarja preta. E também disritmia cardíaca, apneia do sono e ronco. Então, a nossa recomendação, né, com relação a uma mente saudável, ela inclui um sono REM. Nós precisamos, né? Então, quando a pessoa vai dormir, de preferência, tem que ser total, o escuro total. Hoje as noites são mais claras por causa da luz elétrica, né? Antes da Revolução Industrial, quando não tinha luz, as pessoas tinham uma escuridão melhor. E a pineal, para produzir a melatonina, ela precisa, que é uma glândula que está no nosso cérebro, que produz o hormônio do sono, ele gosta de escuridão e durante o dia claridade, né? Então, se a pessoa puder ter dificuldade em ter um sono de qualidade, ele precisa colocar uma máscara, né, de dormir para ficar totalmente escuro. As cores da luz são 7 cores, né? Tem a roxa, a azul, a vermelha, a roxa, azul, verde, amarelo, laranja, rosa e vermelho. Então, a única cor de luz que não interfere na pineal é a vermelha, que é o infravermelho. Então, a pessoa pode, através de uma lanterna vermelha, se a pessoa não pode usar a máscara, quando ele acordar para ir no banheiro de noite, ele deve acender essa luz e fazer essa necessidade fisiológica, voltar e apagar. E não acender a luz normal, porque senão ela desativa a produção da melatonina pela pineal. Interessante. Já havia comentado na palestra anterior, né, sobre o cuidado com o corpo. Nós temos 4 classificações de alimentos, né? Os alimentos biogênicos são alimentos que geram vidas, são sementes germinadas e brotadas, e castanhas e nozes hidratadas. Temos os alimentos bioativos, que são frutas, grãos, legumes, verduras, frutas frescas, cruas. Lembrando que sempre que os alimentos crus, ela tem, na sua maior parte, uma absorção melhor e uma energia melhor, né? Pela mitocôndria. Então, a nossa alimentação deveria ser bioestática, biogênica e bioativa. A nossa alimentação deveria ser essa no nosso dia a dia, né? Frutas, verduras, né? Tudo mais. Nós temos agora a alimentação atual, que é mais alimentos bioestáticos, aqueles alimentos que diminuem a vida, alimentos refinados, processados e ultraprocessados. Nós até comentamos, né? O pão, o arroz, o macarrão refinado, né? O açúcar, o sal, o óleo, né?
E temos os alimentos biocídicos, que são os alimentos que matam a vida. São produtos químicos acrescentados nos alimentos, né? Nos produtos comestíveis, produtos alimentícios. Alimento, nós devemos comer, né? Que é aquilo que a mãe natureza oferece no estado natural. Agora, produto comestível e produto alimentício são alimentos que vai conservante, corante, flavorizante, aromatizante, antiumectantes, aqueles nomes estrambólicos. Quando a gente pega o rótulo da composição química dos alimentos, a gente vai ler, né? Corante caramelo 4, acidulante não sei do que, cada nome estrambólico, né? E para a gente ter uma saúde, uma qualidade de vida, a gente precisa equilibrar o nosso corpo. Nós temos aí no nosso corpo as tríades. Existe alguma coisa na natureza que funciona em forma de 3. Por exemplo, ontem, hoje, amanhã, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Sol, Luas, estrelas. E também não é diferente também com o nosso corpo. Tem alguns órgãos que eles trabalham juntos. Por exemplo, nós temos 5 tríades. Todas as doenças ela entram pela tríade 1. Ou através de hipotiroidismo, ou através de diabetes, ou através de ansiedade, estresse, depressão, as doenças psicossomáticas, né? Então a tireoide, o pâncreas e as adrenais é a tríade 1. A tríade 2 seria o cérebro, o intestino e o sistema imune. Então o cérebro, ele é o sistema nervoso central. Nós temos também o sistema nervoso autônomo. E ele necessita de nutrientes para funcionar. Se você não colocar álcool num carro ou uma gasolina, ou não colocar diesel no caminhão, ele não vai andar, não tem jeito. Então o nosso cérebro ele precisa de alguns nutrientes, entre eles o ômega 3, ele necessita de B12, né? O bebê quando a mãe está gestante, se ela usar o iodo, né? Algas marinhas, o fucus, a solução do Lugol, o neném nasce mais inteligente, porque o iodo é responsável pela inteligência. Então, quando nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, existem 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e endoderma. Então, quando as primeiras 4 semanas, se a gestante ela tomar suplemento de iodo, né, solução do Lugol ou alga marinha, fucus, usar selênio, usar vitamina B12, usar magnésio e ômega 3, o nenê, e a vitamina K2, né, que a gente chama de quarteto mágico, que é o cálcio, magnésio, vitamina D3, vitamina K2, o bebê ele vai nascer inteligente e vai nascer com a estrutura óssea bem diferenciada. Ele nasce bonito e forte, né? Então, para a memória, a gente recomenda, para o cérebro, né? A gente recomenda, então, ômega 3, B12, magnésio, né? O magnésio trionato, ele passa pela barreira hematolicórica, a barreira hematocefálica, e ajuda muito no estresse, né? Na ansiedade, na depressão. A terceira tríade seria o fígado, rins, sistema linfático, que é o sistema detox. A gente recomenda as pessoas fazerem a limpeza do fígado e da vesícula. A tríade 4 seria o coração, pulmão e sistema circulatório. E a última tríade, que é a tríade 5, é o sistema gonadal, é testosterona, progesterona e estradiol, né? Os estrogênios são 3, o estrona, que ele é cancerígeno, o estradiol, que ele é neutro, e o estriol, ele é anticancerígeno. Então, nós temos aí, né, a possibilidade de a gente ter uma saúde mental boa, né, uma memória aguçada, um QI elevado, né? Mas também a gente pode ter algumas patologias, né? O estresse, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, autismo, Alzheimer. Essas são as doenças mentais que têm as doenças crônicas degenerativas que têm nos afetado, né? E no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então nós temos aí os 5 sentidos, né?
A gente tem a visão, tem a audição, a gente tem o tato, o olfato e o paladar. Então nós devemos guardar essas avenidas da vida, né? Então, o que o celular pode proporcionar se for usado de forma inadequada, né? Ele pode promover a síndrome do pensamento acelerado, né? São muitas informações em pouco tempo. E aí a pessoa fica com um distúrbio neurocomportamental. Se a gente pegar um celular, deixar na mão da criança, deixar jogando videogame o dia inteiro, ela fica com esse distúrbio neurocomportamental. E a gente precisa ter muita vigilância e cuidado, porque com essas tecnologias e com essa poluição eletromagnética estática, a posição que a pessoa fica do pescoço, né? Ele começa a dar problema na coluna, né? A coluna começa a ficar torta, aqui essa parte cervical, né? Então o ideal é a gente olhar o celular assim, mais longe, com a posição assim mais elevada, e não com a cabeça baixa. Devemos ter cuidado também com os filmes e seriados, né? Porque em vez de ele acrescentar a gente, eles vai tirar a nossa fé, né? Então devemos guardar nisso. Jogos de videogame, né, que vicia, então a gente deve guardar. Ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros, né? Então aqui nós temos a poluição eletromagnética estática, né? E o que neutraliza isso seria uma água alcalina, né? O contato, por exemplo, com a grama. As pessoas podem caminhar descalço na terra por 10 minutos de manhã, antes do sol aparecer, com aquele orvalho na grama, e durante 10 minutos de tarde também. Faz muito bem o contato com a terra, né? Quando a pessoa não tem contato com a terra, ele pode fazer aplicação. Fazer aplicação durante 10 dias de argila, uma aplicação de barro lombo ventral. Na Clínica Oasis Paranaense, né? Esses recursos são utilizados, né? A gente tem a geoterapia, temos a fitoterapia, helioterapia, hidroterapia, trofoterapia, né? Cinesioterapia e tudo mais, né? E no Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele que perdoa as tuas enfermidades e sara as tuas doenças. Então, irmãos, e amigos, né? Eu quero dizer que para a gente ter uma qualidade, né, de mental boa, a gente pode estar usando alguns recursos, né? Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a melhorar a memória para o tratamento de mal de Alzheimer, para quem tem Alzheimer, alguém que tem na família que tem Alzheimer, o óleo de coco, ele é muito bom. A doutora Mary Newport, o Steve, o esposo dela, tinha o Parkinson. Ela procurou vários recursos e na medicina não encontrou. E aí, fazendo a pesquisa, descobriu que o ácido láurico, ele tem essa capacidade de ajudar no mal de Alzheimer. Então ela começou a administrar para ele óleo de coco. Então ela colocou o relógio na frente dele, deixou 1 minuto, tirou, depois deu um papel com uma caneta e pediu para ele desenhar o relógio. Mal ele desenhou as horas. Aí foi administrando, né? 1 colher de sopa de óleo de coco 2 vezes por dia, extra virgem. Depois de 1 semana, ela fez um teste de mal de Alzheimer novamente. Colocou o relógio na frente dele, deixou 1 minuto, tirou, deu um papel em branco com uma caneta e ele conseguiu desenhar as horas. Depois de 3 meses, né? O esposo dela era contador. A doutora Mary Newport era médica, né? Depois de 3 meses, ele recuperou e voltou a trabalhar, né? Olha só que coisa interessante. Então, o óleo de coco, o açafrão, né? O açafrão, a Índia é um dos países que mais consome o açafrão. Eles consomem com o açafrão nos temperos, né? Então, o menor índice de doença de Parkinson está na Índia. Então, nós podemos estar usando também o açafrão. E todas as frutas que são gordurosas, porque
o cérebro, né? Ele precisa de fósforo. Então, e precisa também de ômega 3. A pessoa consumir, por exemplo, óleo de linhaça é muito bom. O óleo de linhaça ele é rico em ômega 3. E também a pessoa consumir o magnésio, né? A gente tem o magnésio, clorídeo de magnésio, tem o magnésio de malato e tem o magnésio trionato. Agora, uma sugestão interessante é as pessoas usarem, para um caso mais sério, né? O magnésio trionato. E a dolomita também é muito fantástica, né? A pessoa tomar uma colherzinha de café 2 vezes ao dia, com meio copo de água, de manhã e de noite. A dolomita, ela é uma terra, né? Que ela tem 60% de cálcio, 30% de magnésio e 10% de outros minerais. Ela é muito boa para o tratamento do tratamento do magnésio, né? É rica em magnésio. Então é muito bom. É muito bom. E aí o que acontece? A pessoa quando usa a dolomita, então a dolomita é fantástica, né? Para a pessoa estar tendo esse aporte de magnésio. Além disso também, a pessoa pode estar usando também para a memória, uma coisa que ajuda bastante também, seria a pessoa usar também vitamina B12. Né? Nós temos, por exemplo, aquelas vitaminas citoneurin e tem também aquelas sublinguais. Aí ajuda bastante na memória, né? O ginseng. Só que o ginseng, algumas pessoas que têm problema de pressão não pode usar, mas quem não tem problema de pressão pode estar usando o ginseng, né? E é importante também a gente também ter hábitos, né? De prática de exercício físico, porque quando a pessoa pratica atividade física, a memória ela ajuda, né? Ela melhora bastante. Quando eu trabalhei na Clínica Oasis Paranaense, lá a gente fazia, os pacientes geralmente faziam um tratamento de 10 dias, né? Então, por exemplo, de manhã a pessoa usava só, durante os 2 dias, apenas frutas a cada 3 horas. Então, abacaxi, né? O abacaxi é muito bom para a memória. Né? A água de coco também, ela é muito boa, né? Tanto o óleo de coco quanto a água de coco, ela tem o ácido láurico, cáprico, caprílico, caproico, que ajuda bastante, né? No mal de Alzheimer, na memória. E o óleo de coco também, ele mata aquela bactéria H. pylori. Tanto a bactéria H. pylori, quanto também o óleo de copaíba. Então, a pessoa passava uns 2 dias comendo só fruta a cada 3 horas. Depois das frutas, a pessoa também fazia os banhos de hidroterapia, o escalda-pés. Né? O escalda-pés, a pessoa coloca 4 minutos com os pés num balde com água quente e 1 minuto na água fria. Então, o escalda-pés melhora muito a circulação e melhora a memória. Né? Também a pessoa fazia a aplicação às 8 da manhã, às 8 da manhã às 10, a aplicação de barro lombo-ventral. A argila, ela tem um efeito térmico, circulatório e nervoso. Né? Então, a nossa temperatura normal, ela é de 37 graus, 38, né? 37 graus, 36, normal. E o que acontece? O corpo ele mantém essa temperatura. Quando a temperatura ela baixa muito, aí o sangue ele flui para aquela região para aquecer. Então, aqui nesse quadradinho aqui do intestino, nós temos ali o intestino que são absorvidos nutrientes. Ali tem as fezes, né, tem as toxinas. Então, quando a pessoa faz uma aplicação de barro lombo-ventral e também na cabeça, aí o sangue ele flui ali para aquela região para aquecer. Então, na terra, na argila, ele libera muitas toxinas e faz dupla troca. Ele absorve os íons negativos da terra, né, para neutralizar os íons positivos, e elimina as toxinas. A argila ela pode ser usada com carvão, ela pode ser usada com cebola, pode ser aplicado nas articulações, né, para dores reumáticas, ele pode ser aplicado na próstata em forma de T, né? A pessoa pode aplicar na garganta, né? Então, a argila pode ser aplicada de várias formas. Aplica-se durante 2 horas. Depois, a pessoa pode estar fazendo também
Uso dos chás. Às 9 da manhã, toma um chá depurativo, chá de chapéu de couro, salsa parrilha e sálvia, uma xícara. Quando for depois do almoço, logo após o almoço, uns 15 minutos, chá digestivo, camomila, carqueja, né? E boldo. Às 4 da tarde, toma um chá diurético, chá de cabelo de milho, folha de abacate, cavalinha. A cavalinha, ela é fantástica para a próstata, que ela tem o lítio, né? Ela tem o zinco melhor, né? É muito bom para a próstata. E de noite, antes de deitar, a pessoa toma um chá de folha de maracujá, ou chá de valeriana, chá de hipérico, chá de erva cidreira, né? Chás calmantes, suco de alface, né? Faz-se também a lavagem intestinal para fazer uma desintoxicação. E eu sei dizer que depois dos 2 primeiros dias, aí os outros 8 dias é uma alimentação bem natural, né? Balanceada. Fazendo 10 dias de tratamento, né? O escalda-pés, o banho vital, né? A pessoa coloca os pés na água quente, senta num banco, coloca uma camisa e fricciona a região genital, né? Em forma de triângulo, no sentido horário, molha o paninho na água fria e fricciona aqui no abdômen durante esses 20 minutos, o tempo todo, né? Então, depois que a pessoa faz esse banho vital, se fazer 3 banhos sem trocar a água fica bem suja e fétida, né? Porque elimina muitas toxinas. O banho vital, como o nome já fala, né? Ele já dá aquele, né? Ajuda a dar vitalidade. Outra coisa também que a pessoa pode estar usando também para ansiedade, estresse, é a fricção de toalha molhada fria. Então, a pessoa pega um balde, molha na água fria, torce, né? Apenas com as roupas íntimas, a pessoa põe aqui no peito, lá de cima aqui, vai esfregando até a ponta do pé, do lado direito. Vira a toalha, põe aqui na ponta do peito esquerdo, vai encostando o corpo até o pé esquerdo. Depois, vira de novo a toalha, põe aqui no ombro, passa pelo braço aqui por cima, por baixo, e vai aqui do lado aqui do corpo até os pés. Do lado esquerdo também, nas costas um lado, nas costas outro, e a pessoa pisa por cima da toalhinha e entra debaixo do cobertor e fica uns 3 minutinhos. Então, essa fricção de toalha molhada fria é muito bom para o estresse, para a ansiedade, é muito bom, essa compressa, né? Fricção de toalha molhada fria. E tem os suplementos que a pessoa pode estar usando, né? Os suplementos que a pessoa pode estar usando e que auxilia bastante, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que têm depressão têm usado muito o triptofano, o hipérico também, a valeriana, o mulungu em cápsula, né? As pessoas podem estar usando esses recursos aí para depressão, para ansiedade, né? Eu sei dizer que existe muitos recursos de suplementos, de fitoterápicos, que pode ser usado para a memória, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Então, a pessoa lê a palavra de Deus, praticar atividade física, ter uma alimentação natural, né? A pessoa usar os suplementos, dormir bem, né? Tudo isso vai ajudar na saúde, né, mental. Então, nós podemos fazer muito para a nossa qualidade de vida, né? Para a nossa saúde e nosso bem-estar, né? Então, outra coisa também, a vitamina D3, né? A vitamina D3. Então, por exemplo, existe 3 tipos de raios. Tem o raios ultra, tem o raios A, tem o B e tem o C. O C, ele não chega na nossa atmosfera. Os raios ultravioleta B, ele produz a vitamina D3, né? Então, ele bate na pele, através do colesterol, através do LDL, produz o colecalciferol, que é a vitamina D1, entra na corrente sanguínea, vai para o fígado, transforma em calcidiol, que é a vitamina D2, e do fígado ele vai para os rins, transforma em calcitriol, né, que é a vitamina D3. 25-hidrox-D, né? Então, a gente vai ter a vitamina D3, que o ideal seria, para estar otimizado, teria que ser 50 a 60 nanogramas por ml.
Os raios ultravioleta A são os fotoenvelhecedores, né? Aí desse a gente precisa se proteger. Se a gente usar alimentos que contenham coloração amarela, cenoura, abóbora, piqui, dendê, né? Que tem alta concentração de vitamina A, o melhor protetor solar é a vitamina A que a gente tem, né? Então, se um reformista, se uma pessoa ela está otimizada com os níveis de vitamina A, é o protetor solar que tem, né? Então, a gente sabe que o Sol, ele é o astro-rei, ele promove muitos efeitos benéficos, né? Ele tem os raios vitais que faz a planta produzir a fotossíntese. A gente não tem o arroz, o feijão, as frutas, verduras, se não for o Sol. Se você pegar uma planta e colocar um balde e tampar, a planta ela morre. Então, o Sol é fundamental em todos os sentidos. Quando um bebê ele nasce no hospital prematuro de baixo peso, ele fica na incubadora e toma luz de infravermelho longo, né? Quando as pessoas pagam caro na conta de energia elétrica, é só colocar aquelas energias solar, né? Aquelas placas de energia solar que ele vai economizar. Então a aplicabilidade do Sol ele é múltipla, né? E nós temos os protetores solares. O protetor solar tem o FPS, que é a proteção ultravioleta B, né? Se a pessoa, por exemplo, ela passa o protetor solar, aí a pessoa não vai produzir a vitamina D3. O corpo não consegue produzir. Então, quando a pessoa toma banho de sol, o que acontece? Se ela tomar banho de sol e ela lavar com sabonete antes de 3 horas, aí todo banho de sol não valeu por nada. Então, a pessoa tem que tomar banho de sol, e aí depois de 3 horas é que a pessoa passar um sabonete. Os raios ultravioleta A, que são os fotoenvelhecedor, que pode causar danos à nossa pele, né? Causar o câncer. O que acontece? A proteção para ele é o PPD. Então, se num protetor solar não tiver o PPD, o mais importante é ter o PPD. E muitos protetores solares não têm, né? E a pele, são 6 tipos de pele. Tem a pele bem escura, que a pessoa precisa ficar mais tempo para ter o benefício da vitamina D3, e tem a pele mais clara. Então, 20 minutos que a pessoa ficar já é o suficiente, né? Então, é muito importante o banho de sol para ter a vitamina D3, porque a D3 ajuda muito, né, na memória. Então, eu sei dizer que a gente tem muitos recursos, né? Que Deus nos ajude para que nós venhamos, de fato, né, ter uma mente saudável.